Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. A nossa intenção é conversar com vocês hoje sobre um coração transformado. Se nós voltarmos no tempo, nós vamos encontrar a Galileia, nós vamos encontrar Jerusalém, mas nós vamos encontrar outras paragens. Nós vamos encontrar Roma, a Grécia e os povos antigos, que nós, nessa vida, conhecemos pelos livros de história. Mas não podemos nos esquecer que nós já perambulamos por lá. Porque todos nós, espíritos imortais, tendo várias e várias existências, passamos em diversos povos, por diversos nascimentos e por diversas mortes. Tudo com a intenção única e exclusiva de desenvolver em nós as duas asas: o entendimento, o conhecimento, a ciência. E a outra asa, o sentimento, a amorosidade, a delicadeza, a sensibilidade, a asa do amor. Para desenvolver essas duas asas, tomamos vários corpos, tomamos vários nomes, desempenhamos vários papéis, mas em todos os papéis, um objetivo: encontrarmos com Cristo dentro de nós. Porque o encontro com Cristo fora de nós já se deu, para todos nós. Todos nós que adentramos a Terra, recebemos através dele ou de um de seus mensageiros diretos, orientações, amparo, zelo. Quem cuida da terra, quem formou a terra, quem preparou a terra para nós, foi ele, carinhosamente, ao longo de milhões e milhões de anos. Tudo para nós, para que nós pudéssemos ter um lugar onde nós pudéssemos realizar essa transformação da simplicidade para a complexidade, da ignorância para o conhecimento, da insensibilidade para a plenitude do amor. A Terra foi criada como uma grande escola. As vidas são etapas nessa grande escola. Mas esse é um exemplo ruim, porque nós, na maior parte do tempo, não gostamos de estudar. Então, quando nós comparamos com a escola, nós olhamos para a vida e pensamos que é um dever, é uma obrigação, quando, na verdade, essa é a fatalidade. A lei de progresso é uma fatalidade. Nós temos liberdade de ir em mais ou menos tempo, mas todos nós vamos, mais cedo ou mais tarde. Então, nas nossas diversas existências, nós sempre temos um encontro com algum representante do Cristo. Nós sempre temos algum encontro com um de seus representantes. Sempre. Em todas as nossas existências. Tá bem. Em todas as nossas existências, nós encontramos com um de seus mensageiros que nos entrega essa mensagem. Seja uma mãe, seja um avô, um tio, um filho. Alguém chega próximo de nós e nos ama. Porque o amor não é uma teoria. O conhecimento pode vir através da teoria, mas o amor não. O amor é um sentimento. Ele tem que ser vivido, ele tem que ser experimentado. E antes de nós sentirmos pelo outro esse amor, nós vivenciamos a experiência de sermos profundamente amados. Então, nas nossas diversas passagens, nós fomos encontrando sempre pessoas que nos amaram profundamente. Só que a gente vai confundindo as coisas. No processo de aprendizado, muitas vezes a gente se engana. Nós tentamos falsificar emoções, nós tentamos fazer de conta que estamos sentindo, nós tentamos experiências que, de uma certa forma, pensamos, isso é amor. E depois descobrimos que não é. Uma das grandes mulheres que nós ouvimos falar no Evangelho foi Maria Madalena.
Maria, ela ouviu falar sobre Jesus, se empolgou, quis conhecê-lo, e na primeira vez que o ouviu, se apaixonou. Não, ela não se apaixonou. Ela sentiu-se necessitada de amar como ele amava. Às vezes, quando a gente ouve falar em transformação moral dentro da doutrina, a gente fica pensando assim, podia acontecer comigo. Porque tem umas histórias que são tão assim, né? Pensa, na primeira vez que Madalena encontra Jesus, ela cai a ficha. Ela vira a chave. Ela deseja sentir aquele sentimento, porque ela vivia numa mansão cercada de todas as riquezas possíveis. Todos os homens se dobravam à sua beleza. A paixão carnal, física, ela já tinha experimentado. Todas as emoções possíveis na matéria, ela já havia experimentado, mas ainda sentia uma fome, sentia um vazio. E quando ela ouve Jesus falando com aquela ternura, ela sente que é aquele amor que lhe fazia falta. Mas com a maioria de nós não foi assim ainda. Nós ainda não tivemos essa fome, esse desejo, essa carência de amar tão intensamente quanto ela percebeu que Jesus amava. Não foi só com ela. Paulo, ele não encontra Jesus, ele encontra um mensageiro de Jesus, ele encontra Estevão. E na primeira vez que ele encontra Estevão, acende nele um desejo de competir com Estevão, de ganhar do Estevão. E quando ele começa a competir com Estevão, o Estevão não sente necessidade de competir com ele. Declina da competição. Mas declina com uma tranquilidade, porque Saulo mexe com os brios de qualquer homem, com seus dizeres. Mas Estevão permanece em paz, permanece tranquilo. E quando Paulo vê aquela tranquilidade, Paulo tinha fome. Uma fome daquela tranquilidade. Ele queria sentir aquele sentimento. Ele queria ser capaz de passar por uma situação qualquer de desafio, tranquilo, em paz, sereno. Ele não conseguia fazer isso. Ele vivia atormentado por essa fome. Mas na primeira vez que ele vê Estevão, não sendo capaz de sentir aquilo, ele tenta destruir aquilo. O que eu não posso ter, ninguém mais pode ter. Esse foi seu primeiro pensamento. Mas tempos depois, quando ele encontra Jesus, ele não deseja amar como Jesus. Quando ele reconhece a superioridade daquela luz, daquele ser que se apresenta para ele, ele se entrega. Sei que não tenho a menor chance de competir contigo. Diga-me o que fazer e eu te seguirei. Ele reconhece, por ser competitivo, ele reconhece um espírito superior. Ele não vê em Jesus o que Madalena viu. Ele não deseja do Cristo o que Madalena desejou, porque cada um de nós é um ser único. Essas histórias que nós ouvimos jamais serão as nossas histórias, são as histórias deles, mas demonstram para nós a riqueza de possibilidades de encontrarmos com esse reino, de encontrarmos essa mensagem, de encontrarmos com esses mensageiros e finalmente desejarmos ser como eles são, ou ter alguma coisa que eles têm. Paulo não deseja Jesus, mas deseja aquele olhar sereno e tranquilo que Estevão tinha. E que disseram para ele que ele tinha, porque seguia Jesus. É por isso que Paulo acaba cedendo, acaba buscando. Porque atrás dele tinha uma fome. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça.
Nós subestimamos essa bem-aventurança, porque nós não entendemos que trata-se de uma necessidade íntima nossa, de uma falta, de uma carência, porque quem está satisfeito vai buscar o quê? Kardec, se preocupando com a conversão do mundo, com a conversão da humanidade, questiona os espíritos como fazer para revelar Deus, para revelar essa força magnânima para toda a humanidade. Se não for possível, pelo menos como fazer para mostrar a todos os homens que há espíritos, que os espíritos são os homens que já viveram na terra e que nascem muitas vezes na ânsia do progresso. Como demonstrar para todos eles? E os espíritos dizem para ele: acalma, cada um vem num momento diferente. Não é tua tarefa converter a todos. E nós podemos nos lembrar de Paulo, quando diz: fiz-me de tudo para todos, para de alguma forma converter alguns. Jesus também havia explicado: ide primeiro as ovelhas desgarradas da casa de Israel, ide àqueles que estão prontos para receber a mensagem. Quanto àqueles que não quiserem vos receber, sacudi até a poeira de vossas sandálias, deixai-os, chegará o tempo deles, porque cada um tem a liberdade de ir quando quiser. Nisso nós somos livres. Um dia nós iremos, isso é fatalidade, é o nosso destino. A lei de progresso, ela é comparada pelos espíritos, quando Kardec propõe: mas e aquelas pessoas que resistirem até o extremo? Um dia elas serão esmagadas pelas rodas do progresso. E quando elas virem que todos estão indo, elas também irão. Isso é fatalidade, é o nosso destino. Mas quando? Quando? Porque quando nós olhamos para dentro de nós, que já encontramos Bezerra, já encontramos Eurípides, já encontramos seu Miguel, seu Zé Gonzaga, já encontramos tanta gente boa, né? Tantos corações amorosos, tantos corações fiéis, tantos corações que já seguem o Cristo, mesmo que imperfeitamente, mas já seguem em larga escala o Cristo. Quando nós encontramos esses corações, nós não estávamos ainda famintos, não estávamos ainda sedentos dessa justiça, desse amor, dessa paz. Ainda não tínhamos a humildade, porque a humildade é um sentimento de falta, é um sentimento de que existe algo mais. Porque o humilde sabe, ele sente, ele percebe que existe algo mais, algo melhor. O orgulhoso não, porque para nós orgulhosos, nós somos o ápice de tudo. De tudo, não existe nada melhor do que nós. E se nós formos vaidosos, além disso, nós fazemos questão de que todos saibam que nós somos o ápice de tudo. Nós somos os melhores. E se não somos reconhecidos, nós fantasiamos na nossa mente. Nós imaginamos-nos, nós criamos um mundo separado onde nós nos bastamos. Não estamos com fome. Ainda não. Aí, os mecanismos da lei acionam para nós uma mescla chamada dor. Qual é a função do sofrimento? Para que ele existe? Para produzir em nós uma falta. Para produzir em nós um cansaço. Para extinguir de nós aquela completude, aquela sensação de que nós somos a melhor coisa do universo. Na verdade, nós somos a melhor coisa do universo, porque Deus nos fez únicos. Mas nós podemos ser muito mais do que nós somos atualmente, porque nós ainda não estamos no ápice da nossa evolução. Nós ainda não podemos voar aqui na Terra. Alguém aí? De repente alguém já pode, né? Alguém aí pode voar sem avião, sem nada? Alguém consegue? Essa noite eu sonhei que eu estava voando, uma delícia. Mas só em sonho. Mas haverá um tempo em que nós poderemos.
Seremos mais livres. Não podemos ainda, porque se nós passássemos paredes, se nós lêssemos pensamentos, nós faríamos tanta coisa errada, né? É por isso que nós estamos presos, limitados, para produzir em nós uma carência, para que essa carência gere uma fome, para que essa fome permita-nos ser salvos, para que eu seja cego. Porque se eu acho que eu sei, se eu acho que eu vejo tudo com clareza, por que ser curado por Jesus? Não tem por que ser curado, não tem o que curar. E o fato é que nós vamos frequentar a casa espírita anos a fio, muitas vezes sendo a mesma pessoa. E nós olharemos para nós, olharemos no espelho e perguntaremos, mas a doutrina não me transformou? A doutrina, ela é clara, ela é luminosa, mas não é ela que transforma. Fornece os elementos. Ela ilumina o caminho, mas não caminha por nós. Ela esclarece, mas eu preciso de aprender vivendo. Eu preciso interiorizá-la, transformá-la numa parte de mim mesmo, para que eu mude. E para que eu faça isso, eu preciso de ter fome. Porque se nem curiosidade eu tenho para ler o livro dos Espíritos, como é que eu vou ser iluminado pelos Espíritos? Se eu não tenho curiosidade de ler o livro dos médiuns, como é que eu posso me desenvolver para ser um bom médium? Se eu não tenho curiosidade de ler o Evangelho, porque a maior parte de nós abre o Evangelho, então a gente conhece muito bem o meio do Evangelho. De vez em quando a gente fala assim, nossa, esse Evangelho parece estar viciado, aí a gente começa a abrir mais para a beirada, começa a puxar o dedo, aí a gente aprende mais alguma coisinha. Aí quando a gente cansa da beirada esquerda, a gente começa a abrir mais para a beirada direita. E um dia a gente lê uma lição e fala assim, nossa, não sabia que tinha essa lição no Evangelho. Nós não estamos famintos. Bezerra de Menezes, quando recebeu o livro dos Espíritos, que começou a ler, não parou enquanto não terminou. Isso é fome. Quando ele termina, ele diz, eu sempre fui espírita. Eurípides recebeu um livro do Leon Denis. Quando ele começou, ele não parou de ler. Ele também tinha fome. Quando ele termina, ele é obrigado, ele que era vicentino, frequentava a Igreja Católica, trabalhava ardentemente, era caridoso, ele já estava sempre vivendo a caridade, ele percebe que ele não é católico, que ele sempre fora espírita. Não é o nosso caso. Infelizmente, ainda não. Mas se nós tivermos um pouco de fome, um pouco de disposição, e adentrarmos, e nos alimentarmos, e conhecermos, e interiorizarmos, daqui 2, 3 vidas, reencarnados na China, um dia encontraremos um livro, e quando nós lermos, nós olharemos e diremos, eu sempre fui espírita. Mas se nós não fizermos isso agora, nessa terceira existência, quando encontrarmos um livro, olharemos para ele, e daremos de ombro. Porque a pergunta é, nós temos fome? Nós queremos ser consolados? Nós estamos cansados da vida que nós vivemos? Nós estamos cansados de fazer muros nas nossas casas? Estamos cansados de colocar cerca elétrica? Estamos cansados? Realmente estamos cansados ou nós estamos acomodados nessa vida? Para nós está bom. Ah, está ruim, mas está bom. Eu vou vivendo assim, tá de bom tamanho. Tem lugar que é pior. Porque eu já passei pelas trevas. E quando eu estava nas trevas, eu achava lá uma maravilha. Vocês sabem por que nós vamos para as trevas? Porque a luz mostra os nossos defeitos que nós não queremos ver. Porque na luz,
As minhas imperfeições morais são escancaradas, porque todos os meus pensamentos estão na minha alma. O Espírito chega e olha tudo que eu estou pensando, não tem jeito de mentir para eles, não tem jeito de esconder. O que é que eu faço? Busco as trevas, para que ninguém me veja. Às vezes as pessoas acham que as trevas é um lugar de castigo, onde Deus manda quem não presta. Não, não. Porque para Deus não há escuridão. Isso já sabia Davi no Antigo Testamento, quando ele escreve os Salmos. Para Deus não há escuridão. Mas Ele tolera as nossas ilusões, as nossas meninices, porque a gente está nas trevas assim, ó, brincando de pude. E acha que os pais não estão vendo a gente, que a gente desapareceu para os pais. Nós achamos que nós desaparecemos para Deus. Então, cuidado com esse conforto, com essa satisfação com a situação que você está vivendo, porque isso significa saciedade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É necessário ter essa fome. Emmanuel, antes de ser Emmanuel, ele foi como um de nós, iludido pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Ele tinha uma esposa maravilhosa, mas pensa numa mulher elevada, sincera, boa esposa, amiga, boa mãe. Pensa, ela nem era da terra, ela vinha de um plano bem para lá da nossa última queda, que a gente caiu de Capela para cá. Ela morava em Sírios, bem elevada. Então ela vem para a terra para poder... Lembra que eu comecei a história e disse que todos nós, antes de amarmos, somos profundamente amados? Que antes de sermos capazes de revelar esse sentimento em nós, nós experimentamos esse sentimento vindo das outras pessoas para nós? Pois é, a esposa do Emmanuel era esse amor extraordinário em torno da vida dele. Era tudo de bom. Eles tiveram uma filha, e essa filha ficou leprosa. E eles foram para Galiléia para tentar curá-la. E um dia a sua esposa, ouvindo falar de Jesus, comenta com ele: alguém que faz o que ele faz só pode ser bom. Intuição, o coração dela falava para ela. Ah, mas esse povo daqui é cheio dessas coisas, dessas crendices, desses misticismos. Respondia Emmanuel, para o qual não poderia existir nada maior do que Roma. Nada maior. Mas quando a dor bate intensamente, a filha dele chorando fala assim: papai, eu acredito como mamãe que esse Nazareno poderia curar-me. Busca ele, papai. Não aguento mais de dor. Vocês sabem o que isso provoca no coração de um pai? Sentem a punhalada? Sentem a dor? Derrete, não derrete? Quebra a dureza do nosso coração, não quebra? Qual que é a função da dor? Provocar uma fome. Ele resolve, atendendo ao pedido da esposa e da filha, ele resolve procurar Jesus, mas escondido. Vou dar uma volta na cidade, passar pelos lugares que ele passa, talvez eu o encontre, e se encontrá-lo assim, como quem não quer nada, vou fazer um convite para que ele visite a nossa casa. Ele deverá se sentir honrado. Afinal de contas, sou um senador romano, sou a nata da humanidade, sou o que há de melhor na humanidade, que é o nosso pensamento. É o nosso pensamento. A nossa sensação de completude é essa. Essa ilusão de que nós estamos prontos, de que nós somos, nos mantém atrelados ao ponto em que estamos. Mesmo com essa dor, ele procura Jesus, mas não com fome. Não com fome. Com interesse. Ele só quer a cura da filha.
procura, Jesus vai ao seu encontro. Quando ele sente a proximidade de Jesus, ele cai de joelhos, porque o superior tem domínio sobre o inferior. Jesus conversa com ele, e num dos dizeres de Jesus, quando Jesus fala para ele que Roma cairá, que os homens são iguais, são irmãos, que a fraternidade reinará na terra, nesse momento ele para de ouvir Jesus. Eu, igual aos outros? De jeito nenhum. Nós, espíritas, iguais aos outros? De jeito nenhum. É o mesmo pensamento. Qualquer caixinha de fósforo que a gente sobe, a gente acha que é melhor que os outros. Qualquer dom que nos seja emprestado, nós achamos que nós somos melhores que os outros. Você entra dentro de uma casa espírita, um médium, 2 médiums, pronto. Já tem uma disputa, já tem um que acha que é melhor que o outro, que os espíritos... E é curioso, né? Porque se receber espírito sofredor, não recebe espírito mais sofredor do que os seus. Se recebe mentor, a comunicação do meu mentor é mais elevada do que a do seu mentor. Qualquer lugar que a gente vai, a gente faz isso. Chega na escola, chega na empresa, em todos os lugares o mesmo comportamento. Chega ao absurdo de pais competir com filhos, filhos competirem com pais, gerações diferentes. De esposo, competir com esposa. Pense. Jesus fala para Emmanuel: está em você me seguir agora ou no decorrer dos milênios. Eu acho essa frase sensacional, porque eu custava entender, sendo espírita há tanto tempo, por que eu ainda não sou uma estrela? Por que eu ainda não tenho luz? Isso sempre me inculcou. Porque o Espiritismo, ele é fantástico. O Evangelho é maravilhoso. Estudar Jesus faz um bem enorme para nós. Mas enquanto eu não me entregar, enquanto eu realmente não desejar, enquanto eu não escolher, é túmulo, caiado por fora e cheio de podridão por dentro. É sério. É sério. Vem um momento em que nós cederemos. Talvez alguns de vocês já tenham cedido. Mas com certeza esse momento chegará para todos nós. Emmanuel encontrou Jesus e naquele momento, de frente ao Cristo, olhando para ele, conversando com ele, não quis segui-lo. Mas não foi só Emmanuel. Pilatos, Herodes coloca uma capa nele, coloca uma coroa de espinhos, zomba, brinca com ele. Ah, esse é o rei? Ah, beleza. Encontrou Jesus. Quantos sacerdotes conversaram com Jesus? O sumo sacerdote, o papa da época dos judeus, né, o ápice, conversou com Jesus. O julgamento do Cristo foi no jardim da casa dele. Recebeu em casa para condená-lo. Quantos conheceram, conviveram e não se converteram? Milhares, bilhões, porque cada um de nós vai num momento em que quiser ir. É por isso que Jesus diz: está em você, não está no Cristo, não está no Evangelho, não está na doutrina, não está fora, está em você. Me seguir agora ou no decorrer dos milênios. Você escolhe. Sempre foi uma escolha nossa. Eu ainda não estou com Cristo porque eu não escolhi o Cristo. Porque no momento em que ele fizer essa escolha, tudo muda. Emmanuel, 25 anos depois, tendo passado 25 anos separado da esposa,
do anjo da vida dele, da pessoa que mais o amava na terra, 25 anos, ele resolve perdoá-la por um crime que ela não havia cometido, que na cabeça dele ela havia cometido, mas na realidade ela não havia cometido. Porque apesar de todas as demonstrações de virtudes dela, quando ele a vê adentrando o palácio de Herodes, influenciado por uma amiga, ele acha que ela estava traindo ele. E guarda isso, vive isso, se afasta dela. Um dia ele chega à conclusão que ela seria feliz de poder voltar a conviver com ele. É curioso, né? O orgulho, ele deixa a gente muito, muito doido. A mulher é superior, ele é inferior, e ele não é inferior uns anos, não, ele é inferior milênios. E ele acha que ela é que está fazendo coisa errada. E acha que ela tem que ficar feliz pelo perdão dele. Quando ele vai para casa feliz, eu vou procurá-la e vou perdoá-la, ela vai ficar feliz, vai voltar para mim, tal. Eles moravam na mesma casa, só que ela não podia cruzar no caminho dele. Ele é convidado para sentar-se ao lado de Nero nos jogos em Roma. A maior honra que um senador poderia ter, estar ao lado do imperador. A emoção que ele sentiu quando encontrou Jesus, ele só havia sentido antes quando ele havia encontrado Tibério, um outro imperador. Ele vai e ele vê a sua esposa sendo queimada no circo. E não pode fazer nada. Aí, meus amigos, aí deu fome. Aí deu fome. Fome de justiça. Nada no mundo justificaria queimar aquela mulher. Ela era realmente inocente. Aí ele percebe. Mas ele percebe mais. Ele percebe a sua própria inferioridade. Ele percebe as suas ilusões. E esse momento, que eu espero passar muito em breve, talvez 25 anos seria ótimo, né? Pelo menos daqui 25 acontecer, está ótimo. Pelo menos aconteceu. Uma das características comuns das narrativas que nós vemos é que perde a graça o resto. Perde a graça. Sabe essas coisas que são a razão da nossa vida? Essas coisas que nos mantêm correndo, sabe? Todas essas coisas que nós valorizamos, perdem a graça. Perdem o sentido. Assumem o real valor que elas têm. Porque são temporárias, são ilusões. O mundo verdadeiro não é esse que nós habitamos, dado que nós somos espíritos. Dado que antes de encarnar nós éramos espíritos. E quando terminar esse nosso período de aprendizado, nós continuaremos sendo espíritos. E estaremos nesse mundo. Então todas as coisas perdem o sentido. Perdem. Madalena, depois de ouvir Jesus, sentindo que tinha encontrado aquilo, sentindo a fome daquilo, daquele sentimento, ela volta para casa e o seu palácio está sem graça. Suas roupas, suas sedas, suas joias, seus perfumes raros, seus escravos, seus jardins, tudo sem graça. Tudo sem graça. Quando Paulo começa a seguir Jesus, ele ainda tenta seguir como era. Tenta seguir como era. Mas com o tempo, quando ele vai aprendendo a viver com Cristo, ele já não sente mais falta de nada. Porque no começo,
Ele queria que o pai o recebesse, que os amigos o recebessem. Ele não havia ainda sentido a fome. Ele estava seguindo Jesus, mas ainda não tinha percebido a fome. No dia que ele procura a igreja do caminho para ser recebido por Pedro, pelos discípulos, ele bate a porta e pensa: por que eles me receberiam? Eu que tanto mal fiz para eles, por que eles me receberiam? E ele sente uma dor, sabe? Ele sente uma vontade de aconchego, ele sente uma necessidade de colo, ele sente uma carência tão grande, mas tão grande, que nesse dia, quando Ananias vai conversar com ele, Ananias se encanta, porque Paulo está chorando. Não era mais aquele homem, era outro homem. Madalena, numa vez que ouve Jesus, era outra mulher. Emmanuel, 25 anos depois, quando morre sua esposa queimada, ele procura sua escrava, que era outro espírito luminoso. As duas provavelmente vêm de Sírios. As duas tinham uma simpatia, uma harmonia entre elas. As duas eram bondosas. Uma na pele de escrava, no corpo, na indumentária de escrava, e a outra na indumentária de esposa do senador, de Romana, de Patrícia. Ele procura a escrava e pede para ela: você poderia me iniciar no conhecimento do Cristo? Para um senador romano, acostumado a mandar, na época que o Império Romano dominava todo mundo conhecido, para um senador acostumado a pensar e ter seus pensamentos entendidos, pedir para uma escrava é transformação. A ficha caiu. Tudo perdeu a graça. É um aprendizado novo. É um novo começo. Não existe seguir Jesus sem começar de novo, sem largar tudo para trás. Aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é digno de mim. Jesus diz isso diversas vezes no Evangelho e a gente não percebe. Vá, vende tudo que tem, dê aos pobres, depois vem e segue. E o homem sai entristecido. Esse jovem conversou com Jesus. Esse jovem foi convidado a seguir Jesus. Ele escolheu não. Ele não tinha desanimado ainda do mundo, das coisas do mundo. Mas existem homens que seguiram Jesus antes dele vir à terra. Porque quando Jesus fala sobre o reino de Deus e sobre as dificuldades que todo aquele que aceita e vive o reino de Deus passa na terra, porque uma vez que ele aceita, ele está só no sentido de não ser mais parte da sociedade, não ser mais parte das alegrias do mundo, ele está só. Ele tem que trilhar um caminho que ele só vai encontrar-se plenamente realizado quando voltar para o mundo espiritual, porque lá está a recompensa. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão quando? Lá, não aqui. Porque meu reino não é deste mundo. Quando ele conversava sobre essas dificuldades, sobre as perseguições, sobre o que era seguir Jesus na terra, entre os homens, vários dos seus discípulos iniciais o abandonaram. Nós falamos muito daqueles que abandonaram na hora da morte. Mas nesse dia, lá no começo do Evangelho, muitos desistiram. Pedro ficou. Pedrão, esse que a gente fala que era fraco, que nega Jesus, né? Alguns de vocês já saiu do barco e andou na água,
Então, cuidado na hora que falarem que Pedro era fraco na fé. Porque Pedro fez isso. E não me consta que nós tenhamos feito. Esse Pedro, quando todos abandonam Jesus, Jesus pergunta para ele: e tu? Para quem irei, mestre? Só tu tens as palavras de vida eterna. O Pedro já era do Cristo. Já era convertido há muito tempo. Quando ele se aproxima de Mateus na coletoria, Mateus, vem, segue-me. Mateus levanta e segue Jesus. Também já era do Cristo. Há muito tempo, seu coração já havia se convertido. Narra-nos Humberto de Campos que os discípulos, quando ouvem Jesus, quando veem Jesus, começam a procurar na mente: onde eu já vi esta pessoa antes, onde eu já ouvi essa melodia, eu sinto, da onde? Mas não são capazes. Mas eles já eram de Jesus. Quando aconteceu a conversão deles, não sei, mas aconteceu bem antes. João, o Batista, Maria, faça-se na serva a vontade de seu Senhor. José, o que nela está sendo gerado é pelo Espírito Santo. Cuidai dela. E José cuida. E tantos outros, antes do próprio Cristo, já seguiam seus mensageiros, porque todos nós estamos sendo amados, profundamente amados, desde antes, muito antes de Abraão. A nossa jornada na terra não precisa perdurar por mais 10.000 anos. Ela pode ser menor. Seguir Jesus não precisa demorar mais 200.000 anos. Nós podemos escolhê-lo antes. Mas, lembrem-se, o reino dos céus não vem como um fenômeno externo, como um relâmpago. Ele vem em silêncio. Ele vai te conquistando milímetro a milímetro. Até o dia que você cede. Até o dia que você se entrega. Até o dia que você olha para dentro de si mesmo e diz: já não sou mais eu quem vive em mim, mas o Cristo que fez morada no meu coração. Que a paz do Cristo nos envolva a todos por dentro, pacificando-nos e fazendo morada dentro de cada um.